E agora, convidamos ao palco Rogério Scarabel, diretor de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, que fará a palestra com o tema O Futuro da Saúde Suplementar. E eu lembro a todos que nesta próxima apresentação não teremos o espaço para as perguntas. Senhoras e senhores, com a palavra, Rogério Scarabel. Bom dia a todos. Antes de iniciar, gostaria de agradecer a gentileza do convite. A Agência Nacional de Saúde Suplementar se sente honrada de estar aqui nesse evento tão importante. Queria agradecer especialmente ao presidente Aderval Filho pelo convite, pela gentileza do convite. Queria agradecer também, destacar as presenças dos servidores, o Dr. Maurício Nunes, diretor adjunto da DIPRO, e o Dr. Rafael Vinhas, gerente-geral da DIPRO, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que gentilmente me acompanha nesse evento. E nós vamos falar um pouco sobre a visão da agência para a saúde suplementar. Vou trazer alguns dados, algumas informações. Vamos falar sobre alguns números da saúde suplementar, depois as nossas ações regulatórias, alguns desafios e, por fim, os nossos compromissos estratégicos da agência nesse momento. Queria ressaltar que eu assumi a diretoria da DIPRO, que é a diretoria de produtos, tem 2 meses aproximadamente, 2 meses e 10 dias aproximadamente, e essa nossa diretoria ela cuida de alguns assuntos bastante sensíveis para a sociedade, a respeito, por exemplo, do reajuste dos planos individuais, e também do rol de procedimentos, que eu vou trazer algumas informações para os senhores, além da portabilidade. Lembrar que a agência é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde. A sua função é promover a defesa do interesse público, regulando, fiscalizando e regulamentando esse mercado. Atualmente, a taxa de cobertura da saúde suplementar é de 24%, a despesa total do PIB na saúde como um todo de 9% do PIB. E esse dado que é muito interessante, que ela produz na cadeia dos trabalhadores cerca de 3 milhões de ocupação, né, o que é bastante interessante esse número, inclusive para o debate atual do evento. Os dados de setembro de 2018 trazem a informação. Nós temos atualmente 47 milhões, aproximadamente 47 milhões de vínculos de contratos com a saúde suplementar, 19% são individuais, 67% são coletivos e 14% coletivos por adesão. Atualmente nós temos 177 operadoras de médico hospitalar, 18.890 planos de assistência médica, 24 milhões de beneficiários em planos odontológicos, sendo 479 operadoras exclusivamente odontológicas e 4.166 planos exclusivamente odontológicos. Um mercado bastante pujante, cujo faturamento em 2017, contra a prestação, foi de 176 bilhões de receita para 149 bilhões de despesas assistenciais. Alguns números importantes também a respeito do mercado. 214 milhões de consultas ambulatoriais foram realizadas, 55 milhões de consultas especificamente em pronto-atendimentos ou pronto-socorro, 7,9 milhões de internações, 817 milhões de exames complementares e 77 milhões de terapias. A evolução dos beneficiários, desde 2000 até 2018, nós vemos que teve uma queda a partir de 2015, porém, no período atual, ele está em elevação. Os números atuais reportam uma elevação no período de aproximadamente 1%, 0,993 para ser mais preciso, mas cerca de 1% de elevação. Os beneficiários de planos de saúde por tipo de contratação de plano, nós podemos ver a primeira linha são a medicina em grupo, os individuais e embaixo a autogestão. Isso aqui é a pirâmide etária, os dados de setembro. Nós podemos fazer um comparativo com o ano de 2012. Nós podemos aqui
fazer a constatação, até em relação às apresentações anteriores, sobre o envelhecimento populacional. A evolução dos registros de operadora, nós podemos também ter uma queda. Atualmente nós temos 756 operadoras com beneficiários. E aqui a informação do mercado. A gente pode ver que há uma concentração, 80% de todo o mercado se concentra com 141 operadoras. Os beneficiários de plano de assistência por modalidade de operadora, podemos ver uma certa estabilidade. A última linha é da autogestão, em que pese haver uma queda no número de beneficiários, ele se mantém algo próximo. Isso aqui é a sala de situação da autogestão, da assistência, números de setembro, foram atualizados recentemente. Um dado importante para nós avaliarmos é o avanço da sinistralidade, lá embaixo, do lado direito. Nós temos atualmente sinistralidade indicada de 92,4% na autogestão. Essa é a evolução dos beneficiários. A gente pode ver que tem uma tendência de queda. Autogestão exclusivamente odontológica também teve ligeira queda de 0,13%. Autogestão, número de beneficiários, como nós vimos, ela teve um ponto estável e a partir de 2016, 2015, ele começa a ter uma tendência de queda. Falar um pouco sobre as ações regulatórias da agência. A agência, ela vive no momento, um período de transição, e assim como todo o mercado, nós discutimos novos modelos de assistência baseada em valor, onde o que tende a ser medido e fomentado é o resultado que importa para o paciente. A agência está também apontando para esses estudos em relação ao acesso oportuno, à qualidade assistencial e também em relação à sustentabilidade do setor. Nós temos as regras de entrada e de saída, de autorização e registro, o que vem trabalhando a agência ativamente nos últimos anos e fez com que boa parte do mercado fosse saneado. Fazemos intenso monitoramento em relação à economia, em relação à rede e os riscos assistenciais, as regras para transferência de carteira e os beneficiários da portabilidade também são das nossas regras. Atualmente, nós estamos discutindo dois normativos do rol de procedimentos e de reajustes. Vou falar um pouco mais na frente. Trazer esse dado importante a respeito do ressarcimento. No ano de 2018, no primeiro semestre, já foi arrecadado 358 milhões, ou seja, 61% de tudo que foi arrecadado em 2017, sobre o monitoramento da garantia de atendimento. E o último, informação sobre a mediação de conflito, que são as NIPs, que chegam na agência. O índice de resolutividade foi de 92%, um número bastante expressivo desse importante instrumento de mediação apresentado e oferecido pela agência. Tem também o índice de desempenho, o IDSS, onde o usuário pode fazer a sua consulta e pode ver a situação da sua operadora. Os programas de acreditação da operadora, o Qualis e também o Promoprev, que é a indução de qualidade de atenção à saúde. O programa atualmente conta com mais de 1.700 programas inscritos, e eu poderia pedir para citar quatro programas capitaneados pela agência, que é o Parto Adequado, o Oncorrede, o Idoso Bem Cuidado e a Sua Saúde. Estamos avançando cada vez mais na troca de informações dos beneficiários, o TIS, e agora nós temos alguns desafios da agência, bem trazido aqui pelo professor Oqué. Ele bem citou a relação do envelhecimento populacional. Esse gráfico mostra bem essa ocorrência do envelhecimento populacional. A transição demográfica em relação à evolução epidemiológica, as novas doenças infecciosas e também, por que não dizer, as doenças que reapareceram. Nós tivemos agora surto de sarampo, malária, febre amarela, que também impactam diretamente, além de novas doenças surgidas em 2014 e 2015, como a Zika e chikungunya.
e os avanços tecnológicos que mudaram os cursos das doenças, além, é claro, da questão da relação com a previdência, com a perda de renda da aposentadoria. Podemos observar aqui, também foi citado na palestra anterior, a evolução dos custos e a preocupação da agência em relação aos modelos de financiamento do setor, em relação ao pacto intergeracional, e nós estamos discutindo a questão do mutualismo, a questão dos novos modelos, modelos mistos, está sendo feito vários estudos em relação à capitalização. Também é um dos estudos que estão sendo produzidos pela agência. Os impactos econômicos das doenças crônicas, em relação à doença cardíaca e AVC, são 350 bilhões no ano 2010, 157 bilhões no tratamento do câncer, 147 bilhões em relação à obesidade, 223 bilhões ao alcoolismo e 289 bilhões o tabagismo. Esses cálculos são feitos em relação aos custos diretos e também aos custos indiretos da impossibilidade de produção do trabalhador. Olhando nossas perspectivas da saúde suplementar, o fomento da agência nesse novo modelo, nesse novo desafio, é trazer o consumidor para o centro da atenção, com o aumento dos gastos em saúde. Isso é importante, nós temos uma visão muito clara em relação à assistência, o envelhecimento populacional, como eu já falei, e a transição das organizações do serviço de saúde. A agenda regulatória, que se encerra agora em 2018, nós estamos produzindo uma nova agenda que será publicada em breve para consulta pública, a nova agenda regulatória que fará os anos de 2019 a 2021. Estamos também, nesse momento, fazendo a revisão regulatória em relação à portabilidade de carências, ao rol de procedimentos e os reajustes dos planos individuais. Falar um pouco a respeito da portabilidade de carência. Nós temos agora o guia de planos de saúde, que vai ser lançado agora nos próximos dias, um guia muito mais amigável, muito mais simples de ser consultado, onde vai ser possível ser consultados, inclusive, quais as características dos planos, para que eu possa fazer um comparativo na tela direto. Vai ser muito mais intuitivo, muito mais simples, e ele vai ser agora publicado, vai ser apresentado agora nos próximos dias. Falar um pouco sobre o rol de procedimentos. O rol de procedimento, nós tivemos agora no dia 6, há 2 dias, portanto, a apreciação pela diretoria colegiada da nova RN, que criou uma metodologia. Existia uma discussão em razão, apesar da agência ter bem delineada a sua apreciação das tecnologias a serem incorporadas, mas não existia uma metodologia específica e clara a respeito de como será a incorporação. Então, eu peço que os senhores consultem os documentos estão todos disponíveis na página da agência. Nós vamos pautar, se for possível, até o final desse ano, para que traga muito mais segurança, previsibilidade e conhecimento, clareza e transparência ainda maior para o setor, que é importante na incorporação dos procedimentos e tecnologias. Como eu falei, esse slide traz bem isso: a transparência, a previsibilidade, amplia a participação social. Essa norma, ela traz a previsão de que qualquer cidadão poderá fazer a apresentação do seu pleito. Anteriormente, ele dependia de instituições ligadas à Câmara Técnica, ao COSAúde, e a partir de agora, qualquer pessoa pode fazer a apresentação diretamente para a agência da tecnologia que gostaria de ver analisada e ser incorporada. Além disso, nós contaremos com o apoio de instituições para que sejam feitas os pareceres técnicos, os pareceres econômicos, e isso particularmente é algo que me deixa muito otimista. Se imaginarmos que ou quase todas as que forem necessárias, obviamente, teremos um estudo científico específico da saúde suplementar, né? Algo que é necessário. Nós temos o desenvolvimento
de estudos científicos específicos para a saúde suplementar. Isso é muito interessante. O próximo passo, como eu já adiantei, vai ser pautar para que seja discutida a aprovação da norma, e ela foi apreciada no dia 6. Outra revisão regulatória é a política de reajuste de preços individual. Essa norma foi apreciada no dia 23 de outubro e nós faremos uma audiência pública no dia 13 de novembro, lá no Rio de Janeiro. Eu gostaria de informar que, a partir de hoje, nós disponibilizamos um formulário para participação social, porque nós temos limitações de espaço e também várias instituições e várias pessoas que gostariam de participar enviando suas contribuições. Então, ela pode ser feita a partir de hoje, através de um formulário que estará disponível até o dia 18 de novembro, para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do país, possa fazer a sua contribuição e participar ativamente da construção dessa nova metodologia. A metodologia, ela busca alterar a forma anterior, que era baseada no modelo Yardstick, que fazia a referência ao cômputo pela variação das despesas dos planos coletivos. Então, a partir de agora, a variação dos planos individuais serão computados especificamente com os dados dos planos individuais. Todos esses dados, eles são transparentes, eles são auditados e são publicados pelas operadoras, o que isso vai trazer também uma forte crítica que havia em relação aos dados, e agora ele vai estar muito mais transparente, muito mais fácil, mais claro de fazer um acompanhamento. Todos os beneficiários podem fazer esse acompanhamento dos valores. Ele tem uma divisão. Nós computamos as questões das variações, que nós chamamos de VDA, variação de despesa assistencial, e uma outra parte que é a variação de despesa não assistencial. Então, a variação da despesa assistencial será feita pelos dados da variação da despesa assistencial informadas pelas operadoras. Como eu já disse, são dados auditados e publicados, e a variação da despesa não assistencial, que nós estamos computando em 20%, será calculado pelo IPCA. 20% do IPCA passa agora, então, a fazer parte do cálculo. E, além dessa divisão de dados assistenciais e não assistenciais, nós também estamos trazendo para o mercado um fator de eficiência, para que não fique... para que o setor seja estimulado a transferir um percentual de eficiência para os beneficiários. Como eu disse, a audiência pública será no dia 13 de novembro, as inscrições até amanhã, até dia 9 de novembro, para quem queira participar presencialmente no Rio de Janeiro, e também um formulário disponível, como eu disse, do dia 11 até o dia 18, então está disponível na página da agência. Aqui um pouco para falar sobre a transparência do processo, da participação da sociedade, e quero trazer essa frase que acredito muito, que é o diálogo entre os atores, a discussão com a sociedade brasileira e a construção conjunta do aperfeiçoamento do marco regulatório irá tornar possível a segurança jurídica, a previsibilidade e a sustentabilidade do setor de saúde suplementar. E eu quero já deixar aqui o compromisso da DIPRO, da nossa diretoria, em ser um canal de comunicação com a autogestão. Ontem conversava com o Dr. Aderval rapidamente a respeito disso, mas quero me colocar à disposição da Unidas, e assim como estamos fazendo com todos os setores, com todas as instituições, para nós abrirmos um diálogo franco, um diálogo verdadeiro sobre as dificuldades de todos os atores no setor, para que nós possamos avançar para uma saúde suplementar de mais qualidade e que tenha um desfecho muito claro, que seja um valor perceptível pelo beneficiário, pela população em geral. Muito obrigado.
Música